muita alegria, né? Que nós estamos aqui mais um domingo, né? Para receber o alimento espiritual tão necessário, né? Para o nosso espírito, né? Primeiro agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né? Ele nos dando mais uma oportunidade de termos, né? A oportunidade de evoluirmos um pouquinho, né, espiritualmente, através das nossas atitudes, né, das nossas ações, como nós estamos fazendo agora, vindo numa casa de oração, né, para ouvir as mensagens benéficas do Evangelho do Mestre, né. Vamos imaginar, né, que ao entrarmos aqui nessa casa, nós deixamos todos os nossos problemas lá fora. Esquecer dos nossos problemas, ficaram lá, né? Enquanto estivermos aqui dentro, com a nossa mente vazia, né, desses problemas, a gente possa, né, encher o nosso espírito de toda essa energia que nós no momento estamos sentindo aqui, né? Abrindo o nosso coração, né, para a presença sempre de Jesus, né, iluminando os nossos quartos, nos ajudando no nosso dia a dia, né? Que as lições do Evangelho que vão ser proferidas hoje, nós possamos, né, absorvê-las da melhor forma possível, né? Entendendo toda a mensagem que serve para cada um de nós sempre, né? E nos ajuda no nosso dia a dia, nos ajuda a entendermos, né, todas as dificuldades que nós temos durante essa existência terrena, que fazem parte da nossa evolução espiritual, né? Que possamos então absorver tudo que for falado aqui pelo nosso companheiro Francisco, né, intuído pelo plano espiritual, né, com as mensagens direcionadas para cada um de nós, né, e que levemos conosco todos esses conhecimentos que vamos adquirir aqui hoje, né, que compartilhemos esses conhecimentos, essas lições, com todos aqueles que convivem conosco, seja na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa convivência da sociedade, né? Mas o que é mais importante, que nós, ao levarmos os ensinamentos, nós nos esforcemos ao máximo para colocá-los em prática no nosso dia a dia, né? Que a gente tenha um ótimo Evangelho, que a gente receba todos esses benefícios, todos esses eflúvios do plano espiritual para o nosso corpo físico e espiritual. Que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui na companhia de vocês. Que nós possamos, mais uma vez, permitir que essa energia salutar e amiga, sempre presente nesse ambiente, possa adentrar o nosso coração, fazendo com que a gente consiga sair daqui, transmitir, né, essa energia que nós sentimos aqui a todos os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos. Então, esse trabalho, como sempre nós falamos, ele é muito abrangente, ele vai muito além disso que nós estamos percebendo aqui, porque ele é de grande importância para esse momento que nós estamos vivendo. Hoje, nós gostaríamos mais uma vez de falar de um tema que é um tanto quanto psicológico, né? Esse tema ele mexe muito com a mente, com o emocional das pessoas. Claro que nós não somos especialistas no assunto, né? Por isso nós pedimos permissão para a espiritualidade para abordar esse assunto e pedimos a eles orientação também, né? Porque nós estamos percebendo, eu acho que isso é notório, né? As pessoas que estão realmente atentas estão percebendo isso. Só gostaria de fazer uma introdução antes, porque em 2020 todos nós somos cientes de que o planeta Terra passou por uma crise sanitária muito grande.
e que de verdade ainda não foi embora, né? Ainda de vez em quando aparece alguns casos aí. Mas isso trouxe a toda a humanidade o conhecimento e o entendimento de que nós, como humanidade, somos ainda muito vulneráveis com relação a isso. Todos nós somos. Então, essa pandemia foi uma pandemia visível, né? Ela causou muito estrago em todos os sentidos, levou muitos entes queridos nossos embora, retornaram para a espiritualidade, mudou a economia do planeta, mudou um monte de coisa. Convívio social, muita coisa mudou, né? Então essa pandemia, ela veio para trazer algum benefício também, algum esclarecimento a todos nós. Mas existe uma pandemia, existe algo que é tão grande e talvez até mais avassalador do que essa pandemia que nós tivemos, que é a depressão. Isso está acontecendo de maneira assustadora no mundo. Nós temos olhado algumas matérias na internet que falam sobre esse assunto, alguns especialistas falando que eles estão alarmados com o número de pessoas depressivas. Pessoas que vêm trazendo em seu coração essa tristeza constante, né? Isso que nós já conhecemos, quando a pessoa fica lá fechada no ambiente, ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de levar adiante aquilo que ela precisa fazer. Enfim, essa depressão, ela tem crescido de uma forma assustadora. E por incrível que pareça, não é somente nas pessoas de meia idade, nos adolescentes, crianças também estão apresentando esse sintoma. Então, é uma verdadeira pandemia que está permeando o nosso mundo e que nós, criaturas esclarecidas, porque nós estamos aqui, nós estamos, claro, todos nós aprendendo, mas já iniciamos nesse entendimento, nessa compreensão, nós precisamos de alguma forma ser vigilantes, não somente conosco, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos acordar amanhã com uma certa tristeza em comum, alguma coisa que bate no nosso coração e que muitas vezes nos maltrata. Hoje, amanhã, depois, e se torna realmente uma enfermidade psíquica, emocional. Então nós não temos que ficar vigilante, diz a espiritualidade, somente com relação a nós, mas acima de tudo com relação às pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos. Não somente aqueles que vivem dentro da sua casa, mas aqueles que vivem no seu convívio, as pessoas que fazem parte da sua vida, os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que você conhece. Então nós precisamos ficar muito atentos. Quando nós conhecermos alguém que se encontra nessa situação, alguém que está apático, apagado, triste, sem vontade de viver, que nós possamos de alguma forma, diante daquilo que nós já aprendemos, diante do pouco que nós possuímos, oferecer o nosso amparo, né? O nosso acolhimento, da melhor forma possível, através de conversa, através de estímulo ao coração dessas pessoas, porque nós precisamos fazer uma força-tarefa nesse momento. A espiritualidade está fazendo a parte dela. Por quê? Mais uma vez, nós temos que bater nessa tecla porque é real. É o que está acontecendo no mundo. A transição planetária trouxe junto essa energia que de alguma forma está mexendo com o coração de todos os viventes na Terra, de todas as pessoas que se encontram encarnadas, né? Então, de alguma maneira, todos nós estamos sendo impactados. Já não aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. E eu já conversei com outras pessoas, também está acontecendo isso. Hoje você está maravilhosamente bem, alegre, feliz. Amanhã você acorda com uma tristeza incomum, alguma coisa que bate no seu coração e você não sabe de onde veio, né? De onde veio isso? Você estava tão bem ontem. Então nós precisamos ficar muito atentos, como dizia Jesus, muito vigilantes com relação à nossa postura diante do mundo, perante o nosso pensamento, o nosso sentimento, aquilo que está ocorrendo, acontecendo no nosso dia a dia, para que a gente não caia nessas armadilhas provocadas por essas energias momentaneamente desenvolvendo a Terra. Então isso causa depressão, isso causa tristeza intensa.
Então é fácil nós identificarmos isso. Você que conhece o seu filho, aquele que está em idade adolescente ou criança, a sua esposa, o seu esposo, a pessoa que você ama, a pessoa que faz parte da sua família, você conhece, você sabe de que maneira que ela é, de que forma que ela vive. Então preste atenção, procure ficar atento. Está há muito tempo já trancado no quarto, está muito triste, tem expressado algumas ideias, alguns pensamentos deprimentes, algumas coisas assim que não são legais. Então procure de alguma forma, como nos recomenda a espiritualidade, dar acolhimento a essa pessoa, né? Perca um pouquinho de tempo, porque hoje o mundo é tão corrido, nós temos aí os nossos afazeres e parece, né, às vezes dá certa impressão, é claro que não é assim, mas dá a impressão que estamos todos preocupados somente conosco mesmo, somente com os nossos interesses mais imediatos. Então nós precisamos ter um pouco mais de atenção, né, com as pessoas que estão em torno de nós, para que elas não venham a cair nessa tentação. E nós temos visto muitos casos de pessoas que estão fazendo tratamentos médicos com psiquiatras, psicólogos. Claro que nós não podemos menosprezar o tratamento médico, ele é muito importante e tem que ser feito, mas existe um tratamento, uma terapêutica complementar, que é essa, espiritual, que é a busca de energias salutares que vai de alguma forma te auxiliar no tratamento dessa doença, dessa enfermidade, porque é uma enfermidade. Tem muita gente que fala que a depressão é frescura. Não é frescura, é o real, é um sentimento que bate no coração das pessoas e que maltrata de todas as formas, né? E em pouco tempo a pessoa desiste de viver. O que é desistir de viver? Não é somente você tirar a sua própria vida. Desistir de viver é você fazer as coisas que você gosta, da maneira correta. É você deixar de amar as pessoas, de se relacionar, né? De enfrentar os seus próprios problemas, os seus medos, as suas dificuldades. Isso é desistir de viver. E aí você começa a vegetar, né? Você começa simplesmente a se nutrir daquilo que você precisa para se movimentar na terra. Mas isso não é o suficiente, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para algo muito maior. E muitas vezes a depressão, nos informa a espiritualidade, a depressão é a fuga do espírito. A depressão é o espírito jogando para o nosso eu, né, para o nosso ego, dizendo assim, olha, eu quero ir embora daqui porque aqui é muito difícil, porque aqui é muito desafiador. Então é o espírito lutando contra o seu ego. E nós não podemos permitir, nós viemos aqui para isso, nós viemos aqui para lutar contra tudo isso. Por que o Cristo enfatizou tanto essa questão da vigilância e da oração? Não é simplesmente um ensinamento fortuito de Jesus. Jesus, ele falava de questões espirituais, e questões espirituais não são superficiais, são profundas. Por mais que você leia aquela mensagem, aquele ensinamento do Cristo, é muito curtinho, vigiar e orar, não tem significado nenhum. Tem. Faz toda a diferença no mundo que nós vivemos. Aquele que não sabe vigiar o seu coração, aquele que não sabe levar o seu pensamento em prece, acaba de alguma maneira se entregando a esses sentimentos deprimentes. E que eu falei, pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós temos os mesmos mecanismos. Você, eu, toda a humanidade, nós já nascemos com os mesmos mecanismos mentais, psíquicos, emocionais, e precisamos trabalhar isso. Faz parte do amadurecimento espiritual. Lutar de maneira muito pertinaz, muito contundente contra tudo aquilo que você vê que tenta de alguma maneira desassociar o seu melhor pensamento, o seu melhor sentimento. É difícil? Claro que é difícil, nós já sabemos que é difícil, tanto é que nós estamos aí comentando, falando sobre uma pandemia de depressão. É o que está acontecendo no mundo hoje, porque tantas coisas envolvem esse sentimento, são muitos fatores que fazem com que as pessoas se encaminhem para isso. O medo causado pela nossa pandemia real, física, né? Que se instalou no planeta lá atrás, que ainda hoje permeia o coração das pessoas. Existem pessoas que vivem temerosas, né? Elas vão para um local onde existe um certo convívio social, uma multidão de pessoas, elas ficam apavoradas, com medo. Existem pessoas vivendo assim.
Então esse tipo de sentimento tem que ser desinstalado do coração. Claro que nós temos que ser prudentes, claro que nós temos que ficar atentos com muitas coisas, mas não podemos permitir que esse tipo de sentimento se torne uma enfermidade, uma doença, né? Então as pessoas estão se distanciando por conta de todas essas coisas. Então nós não podemos permitir que isso se instale no nosso mundo. Então é uma força-tarefa, como diz a espiritualidade, é mesmo, é sua, é minha, é de todos nós. Fique atento lá na sua casa, fique atento no seu trabalho. Nós não podemos interferir na vida das pessoas. Claro que não, mas de uma forma amigável, de uma forma positiva. Você pode bater no ombro do amigo, do companheiro, falar, tá tudo bem, eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu poderia fazer para você? Só esse acolhimento, muitas vezes, já é o suficiente para a pessoa abrir o coração. Porque existem muitas pessoas fechadas no seu mundo íntimo. Porque as pessoas, psicologicamente falando, criam um mundo à parte. Elas fazem um círculo, né? Egoisticamente, né? Elas fazem um círculo e colocam dentro desse círculo tudo aquilo que interessa a ela. As pessoas que ela acha que é conveniente, as coisas que ela gosta, e tudo aquilo que é fora, que é externo, para ela maltrata, né? Para ela é motivo de sofrimento, de dor, né? Então nós não podemos permitir que as pessoas vivam assim. Então esse acolhimento que muitas vezes nós fazemos a pessoa sair de dentro desse círculo. O mundo, querido, não é só isso onde você está vivendo, existe muito mais lá fora, porque as pessoas, elas se deprimem por muitas questões no mundo. Por exemplo, você tem um relacionamento longo e de repente a pessoa fala assim, meu querido, eu estou sentindo que, esfriou, que eu preciso me separar. Eu quero outras coisas, eu quero buscar outras experiências na Terra. A pessoa tem todo o direito de fazer isso, mas às vezes acontece isso e a pessoa fica excessivamente depressiva por conta disso. Se entrega àquele sentimento de tristeza, né? Essa separação mexe excessivamente com o coração. Então nós não podemos permitir que isso aconteça, porque no mundo que nós vivemos, tudo é possível. As possibilidades são infinitas, né? São infinitas. Nós podemos ficar doentes amanhã, desencarnar daqui uma semana, nós podemos ficar ricos daqui uma semana, não sei de que maneira, mas a gente pode, né? A gente pode, tudo é possibilidade no mundo que nós vivemos, mas nós temos que ser vigilantes com relação a tudo, e é isso que nos oferece a espiritualidade como atenção. Preste atenção em você mesmo, no seu pensamento. Se você começar, por exemplo, a ter ideias, né? Ter pensamentos e sentimentos que normalmente não fazem parte de você, desconfie. Automaticamente ajoelhe, filho. Ore, peça auxílio à espiritualidade, porque com certeza você está sendo envolvido por essa energia. Ouça músicas positivas, músicas boas, leia um bom livro, né? Um poema que te emocione, ou um filme que te arremeta a um sentimento de nobreza, de conexão com o alto, com o divino. Faça isso, para que você consiga sair, se desvencilhar dessa energia que está te maltratando. É assim que inicia a depressão. Ninguém vai dormir bom e acorda depressivo, isso não acontece. A depressão é uma instalação. A gente está acostumado hoje no mundo da tecnologia, com os aplicativos, né, que você instala lá e ele está funcionando. A depressão não é assim, não é um aplicativo que é conectado em você do dia para a noite, não. É você que vai permitindo todos os dias fazer um pouquinho desse download, no seu coração, no seu espírito. E quando você percebe, existe um aplicativo chamado depressão na sua vida. E aquilo começa a ter vida própria. Isso é muito triste. E nós temos tido notícias de pessoas que estão perdendo seus entes queridos, estão tirando a sua própria vida, porque não conseguiram lutar sozinhos contra essa enfermidade, contra essa doença, que é pandêmico, está no mundo todo. Não é só no Brasil que você vê pessoas depressivas, você vai na China, no Japão, em todos os lugares do mundo, está acontecendo ao mesmo tempo. É isso que está incomodando os psicoterapeutas, os especialistas na área da saúde mental. Por que isso está acontecendo com a humanidade? Porque a humanidade está vivendo de uma maneira muito
muito rápida, sabe? Nós estamos excessivamente ansiosos. Você está aqui assistindo uma palestra, né? Inspirada pela espiritualidade, mas ao mesmo tempo o seu pensamento está pensando lá na frente já. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer daqui a pouco? Qual será o meu alimento? Qual será a minha vestimenta? Porque eu tenho um evento social a semana que vem. Então o nosso pensamento está muito depressivo, muito envolvido nessa energia. E nós acabamos entrando nessa ansiedade. Queremos resolver as coisas antes do tempo. E o que nos tem recomendado a espiritualidade é que nós precisamos viver o presente. Por isso que chama presente, né? Que essa coisa gostosa, alegre, maravilhosa é o presente, é o agora. Porque amanhã não, daqui a pouco, ninguém sabe, não é verdade? Ninguém sabe. Tudo é possível acontecer. Então vamos viver o agora, este momento, e vamos fazer tudo aquilo que nós pudermos, com tudo aquilo que nós já conhecemos, com todos os recursos que nós temos, fazer o possível de manter o nosso coração vigilante, a nossa alma em conexão com o Altíssimo. Ah, mas eu não tenho muito hábito de orar, esse negócio de ficar orando a Deus, eu não gosto muito disso. Tudo bem, não precisa orar. Simplesmente se conecte com a natureza, com a vida, com as coisas que estão em torno de você. Quando você passar diante de uma flor, né, lá fora, na sua casa, no jardim, observe com mais detalhe como que é a obra divina, né? Dessa forma você estará se conectando com Deus sem orar, sem ajoelhar-se. Então a vida ela é repleta de coisas positivas, mas nós estamos correndo tanto, nós estamos excessivamente apressados com tudo, que nós esquecemos de observar. Até mesmo os familiares que convivem conosco, nós não observamos, né? Até mesmo um filho, às vezes, em tenra idade, que é tão bonito, né? Meus filhos já cresceram, e é tão bonito quando você tem um filho, uma filha, lá na idade de 2, 3 anos, que começa a falar, começa a andar. É tão gracioso, é tão maravilhoso, né? Você vê esse crescimento. E tem gente que não está preocupado com isso, tem gente que não está prestando atenção nisso. Então, gente, a vida, ela pode nos oferecer muitos recursos para que a gente consiga fugir, se desvencilhar desses sentimentos que muitas vezes se instalam no nosso coração, né? Não é porque somos imperfeitos, não existe ninguém melhor nem pior que ninguém, né? É assim mesmo, acontece. Agora, existem recursos para que a gente consiga vencer isso. Não é simplesmente os medicamentos que você toma, que eu falei, é importante, às vezes, dependendo do caso, é prescrito pelos médicos, né, com consciência, e você toma porque é necessário, mas é importante buscar também um tratamento complementar, né, que é esse tratamento espiritual, que é o passe, que é a leitura de bons livros, né, que é o contato com a espiritualidade através do Evangelho de Jesus, que é uma boa postura diante da vida. E isso pode fazer toda a diferença. A atividade também, fazer aquilo que você gosta. Às vezes as pessoas ficam depressivas porque está trabalhando num segmento que não gosta. Ah, o meu trabalho é maçante para mim, eu faço aquilo que eu não gosto. Eu faço porque eu preciso de dinheiro, porque senão não faria. Eu tenho muita gente que fala isso para mim. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Eu acho isso muito triste. Por quê? Porque uma boa parte da nossa existência nós passamos trabalhando, gente. Então nós precisamos fazer aquilo que nós gostamos. Senão o seu serviço vai ser péssimo. O seu serviço vai ser péssimo, né? As pessoas que dependem do seu serviço serão mal atendidas. Mal atendidas. Não, faça aquilo que você gosta. Ah, mas eu gosto de uma coisa simples. Não tem problema. Qual o problema de fazer uma coisa simples, né? Eu gosto. É isso que eu gosto de fazer, né? Às vezes você tem um conhecimento amplo de tantas outras coisas, mas você gosta de fazer aquilo que é bem simples, né? Então faça, se o seu coração está pedindo para fazer aquilo, faça, porque você será feliz. E aí você vai ter um antídoto, você vai ter um escudo que vai te proteger contra essa depressão, essas tristezas constantes, né? Então isso acontece, existem terapias ocupacionais muito importantes que os terapeutas usam para poder ajudar as pessoas. Eu me recordei de um caso de uma senhora que era muito rica, né? Tinha uma condição financeira muito boa, mas perdeu o marido, que de longo casamento, né? Um relacionamento muito longo, perdeu o marido desencarnou,
E ela começou a ficar muito triste. A vida para ela já não tinha mais sentido. Tinha muitos filhos, os filhos muito bem de vida. E ela vivia lá no seu palacete, na sua casa, cercado com os serviçais, mas fechada no mundo dela, na tristeza, né? Não queria se relacionar com ninguém, não ia para evento social nenhum. E os filhos começaram a se preocupar excessivamente com a mãe. E aí falaram, precisamos de um tratamento imediato, mas a mãe não queria sair. Então ligaram para um psiquiatra e pediram para que o psiquiatra pudesse atendê-la na residência. Ele falou, sim, posso, né? Então foi o psiquiatra na residência da senhora. Chegando lá, os serviçais o receberam, apresentaram ela. E ele começou então, sentou e começou a conversar, dizer para ela das coisas que ela gostava, e ela começou a informar a ele de tudo. E ele então, em um determinado momento da conversa, perguntou e pediu para ela, falou assim, escuta, a senhora poderia permitir que um dos seus serviçais me mostrasse a casa que você vive? Sim, eu vou te indicar um serviçal, ele vai te mostrar. E a serviçal pegou e acompanhou o psiquiatra, todos os cômodos da casa, as coisas que ela gostava de fazer, né, os lugares onde ela andava. E aí então chegou a um determinado lugar, num corredor, ele percebeu que existiam muitos envelopes acumulados de correspondência naquela época, né? Correspondências. E ele perguntou então para a serviçal, o que são essas correspondências? Isso aí são convites sociais da alta sociedade, pessoal que conhece ela, né, que é a família tradicional, manda, né, vários convites para ela, mas ela nem abre, ela vai deixando aí. Sim, aí foram andando, aí chegou lá no final na porta de saída da casa, ela tinha uma pequena estufa, um lugar onde ela cultivava algumas violetas, muito bonitas. Ele ficou encantado com aquilo, que era muito, muito bonito, muito bem cuidado. E ela falou assim, a única coisa que ela faz, ela vem aqui, ela cuida dessas violetas, ela zela por elas, é a única coisa que ela faz. Depois disso ela não faz nada, ela fica só trancada no quarto dela e triste. E o médico, o psiquiatra falou, tudo bem então. Aí pegou e despediu da senhora, foi embora, ligou para o filho. Falou assim, olha, eu posso ajudar muito a sua mãe, né? Mas eu vou precisar de uma outra consulta, um outro dia lá, para a gente conversar um pouco mais com ela. E aí então voltou novamente na casa, outro dia, e aí sim ele já tinha em mente tudo aquilo que ele ia oferecer a ela como terapia para o problema que ela tinha. E aí ele falou assim para ela, eu percebi que a senhora gosta muito de violetas, né? Ela falou assim, eu gosto, as minhas violetas, falava até o nome, né? Cada uma tinha um nome para ela. Ela falou assim, é muito bonita, né? É um trabalho muito bom que você faz, né? Mas eu também percebi que a senhora tem muitas correspondências que a senhora não abre. Ela falou assim, isso aí são eventos sociais, casamentos, aniversários, esse povo aí da elite que manda para mim, me convidando, e eles querem que eu vá nesses eventos, mas eu não quero ir, então nem respondo. Eu falei assim, mas a senhora é da sociedade, uma pessoa muito fina, educada, então eu vou fazer um conselho à senhora. Faz o seguinte, começa a abrir essas correspondências, ler as correspondências de convite, e em resposta a ela, escreve outra, dizendo que a senhora está temporariamente ocupada, que não pode, e faz o seguinte, mande uma violeta como presente a essas pessoas em reconhecimento pelo convite. Faça isso. Ela se encheu de alegria com aquilo. Por quê? Porque envolveria uma função que ela já fazia. E aí então ela começou a fazer isso. Então, os filhos, orientados pelo psiquiatra, começou a ligar para várias famílias que eles conheciam, pedindo para que eles convidassem ela para os eventos. E ela começou a receber mais correspondências. E ela então abria as correspondências, o que ela fazia? Ela tinha que trabalhar mais, produzir mais violetas, para poder oferecer às pessoas que a convidavam socialmente. E em pouco tempo, ela se encheu de tanta alegria com aquela função, que ela já automaticamente começou a sair. Alguns convites ela começou a aceitar e visitar essas famílias. Então eu me lembrei desse caso, porque na verdade é uma terapia que está ao seu dispor, ao meu dispor, ao dispor de todos nós. Às vezes nós ficamos entristecidos, é importante a gente estacionar um pouco e ver o que eu posso fazer para vencer essa depressão, para vencer essa ansiedade, para vencer essa tristeza que está instalando no meu coração. Uma ocupação,
Mas como nós falamos, dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que está ao seu dispor, que te faz bem, que te enche de alegria, faça isso. Eu gosto de escrever, mas eu não sei escrever, não sei nem o que eu vou escrever, não tem problema. Pega um caderno, escreva, manifeste a sua emoção, a sua alegria, ou talvez até mesmo a sua tristeza, através da escrita. É muito importante isso. Então existem muitos recursos que nós podemos nos utilizar para vencer tudo isso, e nós temos aprendido isso muito com a espiritualidade, muito, porque isso é absolutamente comum, não somente nós que vivemos aqui na Terra, encarnados, mas existem espíritos desencarnados que ainda guardam em seu coração algum tipo de sentimento assim, e lá na espiritualidade eles trabalham dessa forma, através de trabalho, de terapias ocupacionais, de oferecer o seu tempo ao outro, pelo menos 1 hora por dia, 2 horas por dia, vai te trazer um bem-estar muito grande, através das redes sociais nós podemos fazer isso. Eu vejo que às vezes as pessoas usam as redes sociais simplesmente para brincar, para ver lá aqueles vídeos de piada, que é tão insignificantes, então não leva a gente a lugar nenhum. Poderia estar usando esse tempo para se relacionar positivamente, mandando uma mensagem boa para as pessoas que estão depressivas, mostrando alguma coisa positiva que as pessoas podem fazer, ensinando as pessoas a arte de manusear alguma coisa, um artesanato, alguma coisa que te conecta o coração com o divino, porque diz a espiritualidade que esse vigiar e orar não é simplesmente esse ensinamento breve, é algo muito profundo, e essa vigilância é mental, é postural. Você tem que ter uma postura de atividade, você tem que ter a sua mente ativa, trabalhando e construindo constantemente para que você consiga despertar em você o divino. Olha que legal isso. Então, enquanto nós estamos criando, diz a espiritualidade isso, enquanto nós estamos criando o que quer que seja, nesse âmbito positivo, nós estamos de alguma maneira desenvolvendo o divino em nós, a criatividade, a vitalidade e tudo mais. Então, gente, existe solução para essa pandemia que está instalada no mundo, mas é necessário um trabalho pessoal, íntimo e constante de todos nós, e também, por solicitação da espiritualidade, essa força-tarefa, essa vigilância comunitária, vamos dizer assim, você vigiar a sua família, eu vigiar a minha família, e vamos todos nos ajudar para que a gente consiga vencer esse tempo que a Terra está atravessando, porque a nova Terra está surgindo, e essa nova Terra vai ser revestida de energias renovadas, e nós, como criaturas humanas e biológicas instaladas nesse planeta, estamos sendo trabalhados biologicamente, por isso que estamos sendo conectados dessa forma e sentindo todo esse impacto. É por esse motivo. Então é importante a gente aproveitar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Leve para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, o que você ouviu aqui hoje, E se você se perceber diante de qualquer pessoa, qualquer sentimento que não seja muito bom, que não seja positivo, que você perceba que a pessoa está entrando por essa linha de depressão, ajude-a, oferece as suas mãos, porque vale a pena. Todos nós estamos na mesma embarcação e precisamos nos ajudar uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e que o nosso domingo seja de muita paz. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Muito obrigado. Sim, seja. Vamos então, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao alto, aproveitando toda essa energia concentrada aqui, aproveitando toda a força que tem as nossas orações, em nome de Jesus, vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em aflição e necessitam de um pouco de paz. Que as nossas vibrações possam chegar até eles, onde quer que estejam, de tal forma que os acalme e os acalente, reavivando a fé
que eles têm no coração e aumentando a sua esperança e a vontade de viver. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram acamados em casa ou nos leitos de hospitais, que as nossas vibrações possam chegar até eles como um bálsamo que aliviará todas as suas dores e o deixarão com a expectativa de uma cura total. Vamos vibrar por todos aqueles povos que se encontram em luta, em guerra, que eles consigam, através das nossas vibrações, providenciarem um pouco de paz. Vamos vibrar pelos nossos lares, por todos que lá se encontram e não puderam estar aqui presentes, que possamos enviar para nossa casa, fazendo uma limpeza fluídica, toda essa harmonia, energia que nesse momento nós respiramos aqui. Por fim, vamos vibrar por todos nós que aqui estamos, que possamos nos fortalecer com os ensinamentos recebidos e procurarmos, de qualquer forma, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. E vamos mais uma vez envolvidos nesse ambiente de paz, nessa energia benfazeja e amiga, agradecer aos benfeitores amigos, agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita, que todos nós possamos sair daqui levando em nosso coração esses ensinamentos e que tudo isso seja de grande valia para que possamos todos nós vencer as imperfeições que ainda carregamos no coração e de alguma forma ajudando e auxiliando aqueles que dividem a jornada terrena conosco. Que assim seja, graças a Deus.